Boa noite, já chegamos para lhe contar toda a atualidade no Telejornal. A avaliação da governação local junta 21 províncias e 326 municípios no Namibe. Revê estratégias de liderança para desenvolver melhor. País ganha nova fábrica de lapidação de diamantes. Garantidos estão 130 postos de trabalho. Restos das vítimas que morreram carbonizadas no acidente de Gangula, no Kwanza Sul, foram entregues às famílias para a realização dos respectivos funerais. Da Supertaça, bilhetes esgotados e hotéis lotados no IGE, todos para acompanharem a partida Petro de Luanda e o Ilhete de Benguela. A seguir, vamos desenvolver-lhe todas as notícias. Começamos assim, depois de concluídos os trâmites legais para a identificação das vítimas que morreram carbonizadas no acidente ocorrido na Gangula, província do Kwanza Sul, aconteceu hoje em Luanda a entrega dos restos mortais às famílias para a realização dos respectivos funerais. O momento ficou marcado pela morte de uma senhora que, enquanto chorava pelos familiares falecidos, caiu inanimada. O óbito foi declarado no local. 3 de agosto, no autocarro que seguia pela Estrada Nacional 100, estavam várias pessoas com destinos, sonhos e propósitos diferentes, desde trabalhadores, casais, académicos, até um bebê com apenas 3 dias de vida. A viagem, contudo, foi interrompida na Gangula, província do Kwanza Sul, em consequência de um acidente que envolveu o autocarro de uma transportadora e uma motorizada de 3 rodas, vulgo Caleluia, que transportava combustível. Em consequência, aconteceu o incêndio do autocarro e 19 pessoas das que seguiam no autocarro ficaram carbonizadas. As 4 que seguiam no motociclo foram as primeiras a ser identificadas. Durante dias, o luto deu lugar a uma longa e dolorosa vigília para devolver a dignidade e a paz aos corações enlutados. No Laboratório Central de Criminalística, realizou-se um complexo processo de investigação genética. Foram recolhidas amostras biológicas junto dos familiares para o cruzamento e comparação de perfis de DNA, para se decifrar a identidade dos 19 corpos. A recolha das amostras foi um bocadinho difícil, porque tudo que é tecido, osso e músculo estavam todos carbonizados. Tivemos que fazer um estudo profundo e por isso é que houve essa demora. E posto no laboratório também são etapas que tinha que se cumprir. Na manhã deste sábado, após a conclusão dos relatórios forenses e dos trâmites legais, os restos mortais foram finalmente entregues às famílias em Benguela, para que em diferentes pontos do país realizem os enterros dos seus entes queridos. Humildemente vos encomendamos, Senhor, estes nossos irmãos, e vos pedimos pela vossa infinita bondade que os recebais no paraíso onde não há dor nem lágrimas. Eu sou genro do Bartolomeu David de Campos. E é de que ponto do país? Luanda. Então seguem mesmo hoje para Luanda? Certo, se eles despacharem tudo. Ele era polícia, primeiro superintendente-chefe, trabalhava na brigada escolar. Eu sou irmão de Agostinho dos Santos Paulino e cunhado da Emília Tutunguila. As vítimas mortais para Luanda vão 4 casos, nomeadamente em Viana, Talatona, no Kwanza Sul, Sombe são 2 casos, no município da Conta 1 caso, em Benguela 4 casos, no Lubito 3 casos, Bahia Farta 3 casos e 1 caso no Namibe. O país chora as mortes resultantes do acidente e reflete sobre a necessidade de haver mais segurança nas estradas. O Hospital dos Queimados, Júlio Nyerere, recentemente inaugurado pelo Presidente da República, João Lourenço, recebe em média cerca de 30 pacientes por dia naquela unidade hospitalar especializada em queimaduras de grande complexidade.
Tivemos 242 atendimentos até o momento, isso contando apenas com a parte de urgências, internamento, transferências, sem contarmos, claro, com 28 internamentos, transferências para outras unidades e contrarreferenciação para a nossa, de alta complexidade sempre, e pensando também que tivemos um ambulatório de feridas que conseguiu atender mais de 300 utentes, com novos e não tão novos pacientes a serem atendidos. Importa-nos também referenciar que em relação ao acidente do Kwanza Sul, foram atendidos 6 doentes transferidos do Hospital Geral de Kwanza Sul, 4 dos quais já tiveram alta. Ainda temos uma paciente conosco internada por necessitar da reconstrução que será realizada nos próximos dias. Tivemos uma transferência para o Hospital Pedalé de uma doente que, dentro do contexto do acidente, teve um trauma raquimedular e então foi abordada pela equipa de neurocirurgia para a abordagem de uma fratura de C7, foi transferida novamente para nós e, para melhor seguimento clínico, ela foi novamente transferida para o Hospital Pedalé para seguimento pela neurocirurgia. Temos também a informar que tínhamos um paciente muito grave que infelizmente foi a óbito, um paciente de 48 anos de idade, vítima de queimaduras com 65% de área, extremamente grave, com necessidade de intubação orotraqueal, depois colocação de traqueostomia, teve necessidade de diálise, hemodiálise e infelizmente não resistiu. Para nossa tristeza, e desde já endereçamos a família enlutada os nossos sentimentos de pesar. Importa-nos dizer também que dentro da alta complexidade do hospital continuamos a receber várias transferências, ótimas referências de outros hospitais, sempre no âmbito da alta complexidade de feridas complexas, que já tiveram uma primeira abordagem em outros locais e estão a ser transferidos para aqui para a fase de reconstrução. Até o momento, qual é o maior desafio que o hospital viveu nesses 15 dias? Talvez tenha sido mais a informação aos utentes de que é um hospital vocacionado para feridas complexas e queimaduras de alta complexidade. Parece-nos que nos últimos dias tem havido uma compreensão maior, mas importa-nos muito reiterar, ele é um hospital vocacionado para feridas complexas, por isso temos um ambulatório direcionado para isso, e para queimaduras. O Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás apontou na Lunda Sul o crescimento do setor diamantífero em 2025. Segundo Diamantino Azevedo, o volume de diamantes brutos retidos para a transformação local registrou um crescimento de 150%, resultado das políticas de fomento à lapidação e de um pacote de incentivos e benefícios fiscais. O governante falava na inauguração de uma nova fábrica de lapidação de diamantes com capacidade para 4.000 quilates em 2 anos. Um corte de fita marcou a entrada em funcionamento da 6ª fábrica de lapidação de diamantes do Polo de Desenvolvimento Diamantífero da Lunda Sul. Para o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, o ato representa mais do que a inauguração de uma nova unidade industrial. A abertura da fábrica constitui, segundo Diamantino Azevedo, um indicador claro e inequívoco do crescimento do setor de lapidação de diamantes brutos no país. Entre 2021 e 2025, o volume de diamantes brutos retidos para a transformação local registrou um crescimento impressionante de cerca de 150%, saltando de 25 mil para mais de 102 mil quilates lapidados. Este avanço extraordinário é sustentado pela execução e implementação por parte da SODIAM das políticas de fomento à atividade de lapidação, que garante uma cota estratégica de 20% da produção nacional de diamantes brutos para o abastecimento regular das fábricas locais, um pacote de incentivos e benefícios fiscais. Para o governador da Lunda Sul, a entrada em funcionamento da unidade representa um novo impulso para o desenvolvimento do setor econômico da província e contribui para a valorização do capital humano local. Vem ajudar-nos a concretizar uma ambição que temos aqui na nossa província, que é a ambição de criarmos cada vez mais condições para a viabilidade econômica da nossa província, para o nosso crescimento econômico e, com isso, servir aquilo que é a nossa ambição principal,
que é valorizar o nosso capital humano. O PCA da empresa responsável pela fábrica destacou a oportunidade criada pelo Executivo angolano e reafirmou o compromisso da empresa com o processo de diversificação da economia nacional. No interior da fábrica, 130 jovens, maioritariamente da Lunda Sul, e formados nos centros de formação instalados no Polo de Desenvolvimento Diamantífero, conquistaram novos postos de trabalho. É gratificante. Após a formação, logo começamos a trabalhar e a experiência é muito boa. Nos formamos, então logo começamos a trabalhar, estamos a conseguir colocar em prática o que nós tivemos na formação. Uma vez que é uma oportunidade de emprego, estamos aqui numa fábrica nova e estamos de parabéns. A nova unidade junta-se às demais fábricas em funcionamento no Polo de Desenvolvimento Diamantífero da Lunda Sul e reforça a aposta na transformação local dos diamantes brutos e na criação de emprego para os jovens. Assinalam-se hoje, 15 de agosto, os Dias Nacionais das Repúblicas do Congo, Índia e Coreia. O Presidente da República, João Lourenço, endereçou, por esta razão, mensagens de felicitações aos líderes dos referidos países, designadamente Denis Sassou Nguesso, Presidente da República do Congo, Narendra Modi, Primeiro-Ministro da Índia, e Lee Jae-myung, Presidente da República da Coreia. Ao Presidente do Congo, João Lourenço, lembrou que há aproximadamente 70 anos o povo congolês iniciou uma nova etapa na sua história, rompendo a injusta relação com a então potência colonizadora para iniciar um percurso de realização autónoma e independente nos planos político, económico e social, tendo em perspectiva o desenvolvimento e a edificação do bem-estar dos congoleses. A propósito do 79º aniversário da independência nacional da República da Índia, o chefe de Estado angolano recordou o intercâmbio de contactos que Angola e o país asiático vêm mantendo a todos os níveis, contactos esses que geraram compromissos fundamentais com responsabilidade recíproca, tendo em vista o aprofundamento da cooperação bilateral, visando o desenvolvimento e o progresso das duas nações. Por último, ao Presidente da Coreia, o estadista angolano fez notar a importância das relações entre os dois países, que reservam uma oportunidade, ou reservam uma margem bastante ampla, assim é que está correto, de oportunidades que poderão ser exploradas em benefício do aprofundamento da cooperação bilateral, tendo como objetivo o fortalecimento contínuo da amizade entre a República de Angola e a República da Coreia. O Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e de Água aprovou uma atualização parcial das tarifas do Serviço Público de Eletricidade no âmbito do ciclo tarifário 2025-2028. A medida prevê igualmente a atualização da receita anual requerida das empresas públicas do setor elétrico e enquadra-se nas orientações do Plano de Desenvolvimento Nacional. Em comunicado de imprensa, o Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e de Água diz que o ajuste visa a reforçar a sustentabilidade financeira do setor elétrico, assegurar a manutenção e modernização das infraestruturas e contribuir para a melhoria da qualidade, continuidade e fiabilidade do fornecimento de energia elétrica e não abrange os consumidores residenciais, mantendo-se inalteradas as tarifas das categorias social, doméstica, monofásica e doméstica tarifária. A revisão aplica-se sobretudo aos clientes de média e alta tensão com potência contratada igual ou superior a 2.000 kV das categorias comércio, serviços e indústria, para os quais passa a vigorar um regime tarifário específico com maior aderência aos custos de produção, transporte, distribuição e comercialização de energia elétrica, bem como ao regime de exploração das redes. Com esta atualização, pretende-se reforçar a qualidade, a fiabilidade e a continuidade do fornecimento de energia elétrica,
reforçar a sustentabilidade financeira das empresas da cadeia de valor do setor elétrico, criar condições para a manutenção, a expansão e modernização das infraestruturas elétricas, atrair novos investimentos públicos e privados para o setor e promover tarifas mais equilibradas e alinhadas com os custos eficientes da prestação do serviço. O Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e Deságua continuará a acompanhar a implementação das novas tarifas, assegurando o equilíbrio entre a sustentabilidade do setor elétrico e a proteção dos consumidores. A tabela tarifária atualizada poderá ser consultada no seu portal, nos postos de atendimento da ENDEP e nos canais eletrônicos das empresas do setor elétrico. Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e Deságua, em Luanda, aos 15 de agosto de 2026. O 12º Fórum dos Municípios e Cidades de Angola, que decorreu no Namibe, debateu estratégias de liderança para melhorar a governação local. O número 1 da província, Archer Mangueira, um dos preletores, defendeu a importância do planeamento estratégico para antecipar problemas e encontrar respostas mais eficazes aos desafios dos municípios. Inovar as estratégias de governação com o propósito de tornar os municípios mais autónomos, resilientes e capazes de dar respostas pontuais às necessidades das populações esteve entre os principais assuntos abordados no workshop temático na Semana do Desenvolvimento Local. Está em curso na província a recuperação e o desassoreamento de 43 represas e pequenas barragens distribuídas pelos municípios da Bibala, Camucuio, Lucira, Sacomar e Virei. No primeiro semestre de 2026, o governo provincial requalificou, apetrechou e colocou em funcionamento o Centro de Saúde da Centralidade do bairro 5 de Abril. A liderança na função pública angolana constitui igualmente um fator decisivo para a melhoria da gestão da administração do Estado. Aplicar permanentemente as boas práticas de gestão do capital humano, material e tecnológico, visando a constante modernização administrativa e, por essa via, alcançar o bem-estar social dos angolanos. Nós hoje já conseguimos sentir que a própria autonomia municipal já se faz sentir através de quê? Da capacidade de contratação, através da contratação pública, da contratação simplificada, da contratação prévia qualificação. Hoje é possível os municípios realizarem contrapartidas internas para adequar as naturezas financeiras para executar as despesas. As vias de acesso continuam a constituir um dos principais entraves ao desenvolvimento dos municípios. Não há desenvolvimento sem vias de acesso e, resolvido esse problema, o desenvolvimento chegará ao nosso município e às demais áreas da nossa província. Nós no Coango temos áreas boas para o turismo, que é para a diversificação da nossa economia. Temos as quedas do Vuca, a Lagoa Cavunga. O Ministério do Turismo tem um conjunto de iniciativas que vão ter impacto direto no que é o desenvolvimento econômico a nível nacional, mas também com muito ênfase na parte a nível local. Os administradores municipais reafirmaram o compromisso de transformar as orientações em ações concretas com impacto direto na vida das populações. Ainda no Namibe, o governo da província recebeu do Ministério da Administração do Território viaturas para facilitar na mobilidade dos administradores municipais. Os meios entregues pelo governador Archer Mangueira visam aproximar os serviços dos gestores públicos com as comunidades mais distantes. No ato da entrega, o governador do Namibe, Archer Mangueira, recomendou aos beneficiários a cuidarem do meio. Demos prioridade àquelas que estão mais distantes do município sede. Como sabe, os nossos caminhos aqui são muito adversos, refiro-me principalmente ao interior da nossa província. Sabe muito bem que sair daqui para as comunas, comunidades do Virei ou do Iona ou do Camucuio
ou mesmo das cacimbas. Não é uma viagem fácil de se fazer, eles têm que estar sempre junto das comunidades e então é também uma forma de apoiá-los nesse sentido, encorajá-los a fazer um trabalho que não tem sido fácil. Para as administrações municipais, os meios ora entregues vão facilitar o trabalho de contacto direto com as comunidades. O município das Cacimba dista a 307 km da sede da província e 99% do município das Cacimba é terra batida. Nós temos 32 localidades para visitarmos, mas esse meio de transporte veio ajudar de que maneira para facilitar os nossos trabalhos da administração e mais a proximidade ao município. O município que a gente dirige está a mais de 300 km, terra batida, e é um carro que vai nos ajudar muito. Este novo meio vai servir para a mobilidade, para a maior aproximação às nossas comunidades, de forma que a gente consiga corresponder àquilo que são as expectativas da população. As administrações municipais vão, a partir de agora, trabalhar com as comunidades mais recônditas com os novos meios de transportes entregues pelo governo da província do Namibe. O espaço que segue é para análise no Prova dos 9. Doutor Joaquim Jaime, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ana Lemos. Já aqui dissemos, a província do Namibe acolheu mais uma edição do Fórum dos Municípios e Cidades de Angola, inserida na programação da Semana do Desenvolvimento Local, promovida, como se sabe também, pelo Ministério da Administração do Território. O encontro debateu questões que vão contribuir para o fortalecimento dos municípios, promovendo uma governação mais ativa, inclusiva, eficiente e orientada para as necessidades dos cidadãos. Doutor, pergunto-lhe qual é a importância desse fórum para o país e o que é que esperamos todos com a realização de eventos dessa natureza? Boa noite aos nossos telespectadores. De facto, o Fórum dos Municípios e a respectiva feira, são dois dos vários eventos que estão inseridos na Semana do Desenvolvimento Local, que é o principal instrumento do Ministério da Administração do Território para mobilizar energias e engajamentos visando então acelerar o desenvolvimento local. Desde 2025 passou a integrar formalmente esta semana o Fórum dos Municípios, a Feira das Cidades e outros eventos. Esses outros eventos é que são uma espécie de instrumento operacional que vai dar corpo à macrovisão definida pela Semana do Desenvolvimento Local. Então é aqui onde a academia, o Estado, os investigadores, os empresários, a sociedade civil debatem efetivamente as melhores formas de poder responder às diversas demandas e cada uma respondendo às especificidades locais, que é para poder, então, melhor desenhar, executar, fiscalizar e medir as diversas políticas públicas a nível local, desde os governos provinciais até as administrações municipais. Esse ano em concreto tivemos 4 eixos principais, as jornadas técnicas científicas, aqui onde então visa-se discutir num formato muito mais técnico, de modo a que as decisões a serem tomadas no terreno, elas sejam efetivamente fruto da evidência científica. Decidir do tipo, eu acho, eu quero, eu mando, eu determino, procura-se a partir desse primeiro elemento do primeiro eixo, que é no nome das jornadas técnicas científicas, produzir conhecimento. Partilha também do conhecimento produzido ali, que vai permitir a capacitação técnica. No segundo eixo, que são as feiras das cidades e municípios, ali onde cada município, cada cidade apresenta o que é que tem de melhor. Planeamento urbano, desenvolvimento local, políticas públicas, eletricidade, saneamento e tudo mais ali. Então, uma equipa técnica do MAT que avalia todos os municípios para ver quais deles preenchem os melhores requisitos de um conjunto de parâmetros que são medidos. Depois ele fora dos municípios e cidades,
concertação e coordenação, que nós já falamos aqui uma vez, quando medimos o índice de preços ao consumidor, por que razão aquelas 4 províncias tiveram a menor variação do ponto de vista do índice de preço ao consumidor? O que foi que o governo provincial fez que pressionou os preços para baixo? O que foi que cada administração municipal fez efetivamente em concreto? Então, aqui neste momento em que aqueles que têm bons indicadores em determinados setores partilham a experiência. Depois ali, finalmente, deve ser o momento de hoje, a gala do melhor município. Já vamos aí. Eu ia perguntar-lhe, enquanto analista, portanto, na sua visão, quais são os grandes desafios que os municípios e cidades angolanas ainda enfrentam? Um dos grandes desafios que nós temos nesse momento é com o planeamento urbano. A lei determina que tem que haver os planos diretores municipais. O desenvolvimento de qualquer unidade territorial começa sempre com a planificação. Onde é que vão estar as habitações, onde é que vão estar as indústrias, onde é que vão estar as futuras escolas, onde é que vai estar a agricultura, onde vai ser instalado no futuro a nova estrada, a nova unidade de polícia. Primeiro começa por aí. Não é possível administrar, seja o que for, sem um planeamento urbano. Outro elemento, nós tivemos o prazer de discutir aqui com o secretário de Estado, é exatamente a promoção de mecanismos de desenvolvimento local resiliente. Sabemos que estamos num momento de alguma contenção do ponto de vista de recursos financeiros, há os desafios climáticos, há ainda os reflexos que vêm da Covid-19 e tudo, apesar do tempo, ainda vivem esses reflexos. Como desenhar programas resilientes adaptados a cada realidade concreta. Por exemplo, os desafios de quem está a administrar Camama são diferentes de quem está a administrar o município da Maianga, Viana e tudo. Então, os administradores serem capazes, e aqui nesse primeiro eixo, na produção do conhecimento científico, mobilizar a academia, os vários players com interesse em estudar os fenómenos, de modo a que os programas locais sejam desenhados, ajustados a cada realidade, as suas necessidades. Aqui também, desculpa, Ana, aqui também uma oportunidade para exigir melhores qualificações para os administradores municipais. É como numa empresa. Nós desenhamos a função, depois temos que desenhar o perfil do sujeito que vai desempenhar aquelas funções. Quando se nomeia um administrador, o que é que se espera dele? O indivíduo nomeado tem as qualificações necessárias, as competências para, no fim do exercício, fornecer o entregável expectável dessas jornadas. Efetivamente, também deve sair aí este aprendizado. Não basta confiança política, porque hoje há uma expectativa do povo que está sendo governado que olha para a cara do administrador. E na hora de escolher, este sujeito tem as competências, experiências, as qualificações para atender às demandas que foram medidas pelo povo. É uma das consequências também, pode sair daqui, sobretudo daqui das jornadas técnicas e científicas. Se governar é uma ciência, as decisões têm que ser baseadas na evidência científica. Daí que é preciso estudar os problemas para que as decisões sejam, efetivamente, no que eu disse, baseadas na evidência. Há bocado ia falar da gala que deverá estar a acontecer. Nós, os TPA, esperamos poder também mostrar em casa aos telespectadores. Vai ser realizada uma gala para premiar os melhores. Estamos a falar de municípios e cidades. Pergunto-lhe, esta gala que vai começar, ou não sei se terá já começado, mostra-nos que há exemplos de boas práticas que possam servir de modelo. É sim, vamos lá ver o que é que vem daí em concreto. Tivemos recentemente, já aqui algumas edições, o município de Cacoaco, parece que o Quilamba também já foi galardoado, mas estão ali os 6 temas, em princípio, que vão estar em análise. Desenvolvimento local, descentralização administrativa, governação municipal, sustentabilidade territorial. Por exemplo, o que é que acontece às vezes? Nós temos determinados problemas que podem ser resolvidos numa colaboração conjugada entre o executivo local, os empresários,
a academia e as partes interessadas. Em alguns casos, fica-se muito na dependência da dotação orçamental. Quando há problemas que podemos, num sábado, mobilizar a população, tapar um buraco aqui, escavar uma vala, recolher resíduos sólidos, fazer uma campanha porta a porta, como educar ambientalmente a população, não jogar água à estrada. Por exemplo, passei aqui nessa estrada principal que sai daqui até lá o Nova Vida, a população que é a dona da estrada pega na água doméstica e joga para a estrada. Ainda não começou a chover, a estrada já está alagada, já começa a haver buraco. Agora, é necessário ir educar a população que esse é um bem público, que é preciso ser protegido. Quando há um buraco, podemos organizar ao final de semana, comprar um saco de cimento. Isso também passa por ser um pouco criativo em algumas circunstâncias, é claro. Aqui só foi para dar um exemplo em como a população também não colabora, infelizmente não participa na manutenção, na proteção daquilo que é de todos nós. Mas vamos aguardar pelos resultados finais e aí nós teremos muito mais elementos que é para poder discutir em concreto o município vencedor, que valias apresentou que é para poder merecer o prémio. E vamos também mudar de página. Lá em Fronteiras, o Departamento de Estado dos Estados Unidos nega a intenção de impedir a reeleição do presidente Lula no Brasil e diz que vai respeitar qualquer governo que advenha das eleições de outubro. Doutor, tem procedência essa verdade? Será apenas mais um momento tenso nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil? Para já não há fumo sem fogo, sobretudo quando este fumo vem de uma potência que, segundo opiniões, exerceu alguma influência económica, militar e não só sobre os outros países. E continua a exercer. Influenciou nas eleições. Do ponto de vista da simpatia ideológica, obviamente, há sempre esse interesse em ter quem coabite ideologicamente conosco. Ideologicamente mudou-se a Colômbia, saiu um partido de esquerda, entrou algum partido de direita. A mesma coisa na Argentina. Basta ler os principais instrumentos de política externa norte-americana para podermos perceber que há uma nova visão em relação à América Latina e o Indo-Pacífico. A doutrina Monroe a Trump visa efetivamente isso, voltar a tornar a América Latina num espaço de influência política. E há um outro elemento, não só de influência política, também de simpatia religiosa. Então, quando o Brasil negou a entrada dos 2 funcionários norte-americanos, o que é que eles queriam fazer no Brasil? Discutir integridade eleitoral. É uma violação da soberania brasileira. Eleições, mesmo cá em Angola, os resultados são aqueles que nós ditamos. Não precisamos que seja quem for que legitime os nossos resultados. É uma questão de soberania. Liberdade religiosa. Há uma relação muito íntima entre os neopentecostais e os evangélicos em relação a Donald Trump e sabemos que bolsonarismo e parte da direita brasileira também tem essa relação íntima. Liberdade de expressão. O Brasil é um país livre, até para a nossa percepção muito conservadora. Nós aqui há muita liberdade de expressão no Brasil. Em alguns casos, extravasam-se. Basta ver a qualidade da discussão no parlamento brasileiro. Então, este discurso de que não pretende influenciar é um discurso politicamente arranjado, porque o Brasil e o México são as 2 grandes potências lideradas pela esquerda e há muita vontade em ver um Brasil voltar a ser liderado pela direita. Mas o Lula, felizmente, está a liderar as sondagens, está a usar essa pressão para fazer um discurso de defesa da soberania e da integridade brasileira. Vamos seguir. Dr. Joaquim Jaime, obrigado por este momento. Nós vamos continuar a conversar na próxima semana. Até lá, boa noite. Até lá, boa noite. Boa noite. E nós vamos fazer aqui a primeira pausa nas notícias. Temos outros compromissos. Voltamos a seguir. O intervalo é curto. Até já. É angolana e foi no Bié onde nasceu, no município de Catabola. Fez os estudos iniciais na missão de Canhanho. Em 72, seguiu para Portugal, onde estudou enfermagem e depois teologia espiritual.
Foi formadora de jovens para a vida consagrada, delegada da congregação, foi também professora no Seminário Arquiepiscopal de Luanda, exerceu igualmente o cargo de presidente da Conferência dos Superiores Maiores de Angola, representou o país em vários fóruns, continua a ser docente, atualmente é superiora regional da congregação em Angola, para a África. Justamente hoje celebra 50 anos de vida consagrada das servas franciscanas reparadoras de Jesus sacramentado. A nossa convidada para este sábado é a irmã Emiliana Bundo, a quem saúdo com respeito e admiração. Boa noite, irmã. Seja muito bem-vinda à Telejornal. Muito boa noite, Ana Lemos. Obrigada. É um prazer estar aqui. Sim, senhora. Pela primeira vez. Sim, senhora. Muito obrigada. Ora, e a minha questão de partida é a seguinte. Em que momento da sua vida percebeu que queria viver uma vida dedicada a Deus, à oração, ao amor ao próximo e ao serviço da comunidade? Eu, desde criança, senti o desejo de me dedicar a algo especial. E foi quando, sobretudo, intensificou-se quando eu fui para a missão das irmãs e decidi mesmo entregar-me a Deus para sempre. Começou na enfermagem? Sim, não, ainda como aluna da missão. A enfermagem vem depois. Já foi fazer enfermagem sendo aluna da missão? Sim, sim, sim. E então fiz a enfermagem e dizer, o sofrimento, o abandono de muitos, e sobretudo entre crianças e adultos mais velhos, moveu-me para isso. Não era a minha iniciativa, mas os superiores mandaram-me fazer o curso e eu entendi que o Senhor me queria, integrar no processo de salvar. Irmã Emiliana, o que é ser uma religiosa franciscana? Pois, ser uma religiosa, primeiramente, é perceber que estou feita para ser inteiramente de Deus, mas de Deus não de forma isolada, mas sentir os desafios da sociedade, sobretudo aqueles que são mais pobres, mais vulneráveis, doentes. E então perceber isto e dizer, eu quero ser. E franciscana, porque a espiritualidade nossa é esta, é de Francisco de Assis, aquele que de rico se fez pobre para fazer-se, digamos, alguém com os pobres e salvar os pobres. Irmã, esta vocação assume naturalmente diferentes rostos e carisma na sociedade. Sente-se por isso uma pessoa diferente? Sinto-me útil, sobretudo à sociedade. E a minha paixão maior é mesmo para esses vulneráveis, os mais pobres, aqueles que não têm vez nem voz. E eu sinto, digamos, uma exigência em mim de ser essa voz por esses. Pois, por isso as irmãs dedicam-se a obras sociais, educação, apoio à juventude e idosos. Têm naturalmente muitos planos, muitos programas em perspectiva? Muitos. E na realidade de hoje, que sobretudo a mulher está voltada à criança, à sua sorte, então nós investimos muito na criação de internatos, educação, escolas e também centros de saúde. Os internatos são para quem? São para as meninas. Mulheres apenas? Para meninas? Não é para meninas. Para meninas já é a partir dos 9, 10 anos, porque, sobretudo nas zonas periféricas, porque naqueles lugares a menina não tem acesso ao desenvolvimento e então nós queremos ser esta resposta para formar a mulher, para formá-la integralmente, digamos naquilo que são os valores
não é? Os valores da civilização. E os idosos? Também os idosos. O nosso carisma congregacional volta-se sobretudo para essas crianças. Em muitos casos são crianças que não têm família, não é? Em muitos casos. E naqueles casos em que têm família, são famílias muito vulneráveis e que precisam de serem ajudadas no processo educacional para, digamos, devolver a esta sociedade, digamos, aquilo que são valores. E o modo de ser diferente, perceber é que uma outra forma de se viver nesta humanidade é possível. Irmã Emiliana, o vosso trabalho está confinado apenas a Luanda? Não, estamos em Luanda, estamos no Icolo Ibengo, estamos no Lubango, Benguela, Cuito, que foi a primeira presença em Angola da congregação. Estamos a preparar-nos para o Mochico Leste e também o Quênia. Nesta missão, digamos, para o cuidado da vida, enfrentam todos os dias muitas dificuldades. Muitíssimas, sobretudo na solução, encontrar as possibilidades econômicas, não é? Para nós mantermos estes lares, as escolas, é muito difícil porque, claro que temos algumas irmãs na função pública, mas a função pública não resolve tudo. E então, para mantê-los, precisamos de muitos apoios e que muitas vezes nós não encontramos. E fica aqui o grito de socorro. E fica. Irmã Emiliana, 50 anos de vida na fidelidade, digamos. O que é que falta ainda fazer? O que é que isto representa para si? Quer dizer, representa uma totalidade de entrega. Entrega, nós nos entregamos, mas a nossa confiança toda é em Deus, porque a nossa fidelidade está ligada à fidelidade de Deus. Deus é sempre fiel. E então esse esforço que temos que viver de sermos fiéis àquilo que nos comprometemos com Deus, fiéis ao homem e à mulher de hoje, fiéis aos nossos compromissos. Nós assumimos livremente esses compromissos. Sente-se, por isso, uma serva feliz ou uma feliz serva? Muito feliz. Mulher feliz. E serva feliz na medida em que eu estou para servir e não para um autosserviço, mas para servir aqueles que precisam do nosso carinho, da nossa entrega e do nosso sacrifício. Uma sociedade com bastantes adversidades, à semelhança de outras, na verdade, pelo mundo, onde a juventude não tem tudo o que quer. Uma palavrinha. Pois, na verdade, na vida, nós nem sempre temos tudo o que queremos. Mas a juventude precisa, na verdade, de memória. A juventude precisa de exemplos dos mais velhos. Bons exemplos dos mais velhos. Precisa de bons exemplos dos gestores públicos. Digamos, esta abertura para que os jovens se sintam uma peça integrante na construção de uma sociedade pacífica, uma sociedade fraterna, uma sociedade não violenta, uma sociedade que se proclama de valores, uma vez que nós dizemos sermos um país, digamos, não só independente, mas como se diz, um país independente, sim, mas sobretudo um país que se proclama de autônomo. Irmã Emiliana Bundo, foi um prazer. Muito obrigada, o prazer foi todo meu. Sim, senhora. Por estar aqui neste espaço. Com certeza. Obrigada. Boa noite, felicidades para si. Obrigada, muito obrigada. Nós vamos continuar e a data de hoje
marca a transição de estação em Angola. A época quente, ou balnear, se quisermos, começa oficialmente hoje, 15 de agosto. Vamos saber o que nos reserva a Inamet em termos de informação. Voltamos a fazer mais uma pausa para outro intervalo. Já sabe, dura pouco. Voltamos já. Estamos de volta e entramos já para a terceira e última parte do telejornal. O BAE foi distinguido como o melhor banco de 2025 numa premiação da revista Telegrama, realizada aqui em Luanda. O BCI e o Banco Milênio Atlântico foram igualmente galardoados na cerimónia, que contou com a presença do Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, e do Governador do Banco Nacional de Angola, Manuel Tiago Dias. O BAE, Banco Angolano de Investimentos, foi considerado o melhor banco do ano passado. A instituição conta com mais de 3 milhões de clientes ativos. Concedeu em 2025 300 mil milhões de kwanzas em crédito à economia. Registrou no primeiro semestre deste ano um crescimento de 12% e 80 milhões de transações financeiras. A distinção decorreu esta sexta-feira em Luanda, durante a primeira edição do prémio denominado Banco do Ano. A cerimónia contou com a presença do Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. Hoje, o sistema financeiro nacional é chamado a desempenhar um papel ainda mais determinante no desenvolvimento económico de Angola. O país está a atravessar uma fase de transformação da sua economia, procurando aumentar a produção nacional, aprofundar a diversificação económica, estimular o investimento privado e criar mais oportunidades de emprego e de rendimento. Neste processo, o sistema financeiro, por definição, deve ser um dos seus principais parceiros. O BAE foi igualmente premiado como o banco mais inovador na sequência da aposta forte em soluções tecnológicas. Destaque para o aplicativo BAE Direto, créditos online e leasing automóvel online. O número 1 da instituição bancária, Luís Lelis, venceu na categoria de melhor CEO do ano. 2025 foi um ano maravilhoso. Este ano estamos a trabalhar. Apesar de todos os desafios, tenho o compromisso de que a equipa do BAE e os seus principais stakeholders vão trabalhar para fazer merecer e, quem sabe, o próximo ano recebermos outros prémios. Entre os premiados destacam-se também o BCI, como melhor banco de pequena e média dimensão, e o Milênio Atlântico, como banco mais sustentável. Estamos a entregar cada vez mais, os nossos números estão de facto a melhorar. Eu acho que este prémio é uma amostra disso. A experiência e a capacidade de liderança dos gestores séniores continuam a ser determinantes para o sucesso. A nossa análise permitiu observar desempenhos que refletem liderança estratégica, competência analítica e coragem na assunção de riscos. Foram igualmente analisadas as evidências disponíveis nos relatórios de contas de 2025, os relatórios de sustentabilidade, a informação de governo societário,
documentos de disciplina de mercado, informação institucional dos bancos, dados públicos do sistema bancário e informação divulgada na imprensa. Uma iniciativa que nasce com a ambição de valorizar, reconhecer e celebrar a excelência do sistema financeiro angolano. Uma banca cada vez mais sólida, eficiente e que acompanhe o crescimento da economia constam dos objetivos, segundo o governador do BNA. Estes prémios constituem um incentivo para que todo o setor bancário continue empenhado na melhoria da qualidade dos seus serviços, no reforço da confiança dos clientes e no aprofundamento da sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Bancos foram premiados pelos resultados alcançados em 2025. Gala que contou com diversos players da banca angolana. No IGE, os adeptos do futebol têm as opiniões divididas em relação ao resultado do jogo da Supertaça de Angola entre o Petro de Luanda e o Ilhéte de Benguela. O comentarista desportivo Manuel Quinito louvou a iniciativa da Federação Angolana de Futebol na escolha do estádio, Vice António, e entende que se trata de um jogo com resultado imprevisível. O jogo que marca a abertura oficial da maior prova de futebol em Angola está a capitalizar as atenções dos adeptos das duas equipas e dos amantes do futebol na região e do resto do país. Os apoiantes do conjunto de Benguela mostram-se confiantes na vitória e arriscam os nomes dos marcadores. Acredito eu que o Ilhéte vai ganhar 2-1, porque temos bons jogadores, temos aí o Gilberto, temos aí o Mabululo. O Ilhéte vai ganhar 2-0, 2 golos de Mabululo. Eu quero o Pedro perde, o Ilhéte ganha. Já os membros do núcleo da claque tricolor garantem apoiar a equipa do princípio ao fim e consideram que a vitória vai ser favorável a eles. Vamos estar lá para poder dar nossa garra, porque Petro, que é Petro, não podemos perder a esperança. Nós somos o tricolor, nossa tendência é levarmos a taça, estaremos lá, já comprei o meu bilhete, esperamos a vitória para o nosso PEC. A vitória está garantida, já tenho o meu bilhete, já tenho os meus adeptos também, que fazem parte da minha claque, mobilizada. O Estádio Nacional Vice António precisava desse tipo de embates, desse tipo de embalos do futebol para que seja valorizado aquele espaço e também olhar aqui aquilo que nós temos estado a defender, de que o Vice António se encaixa aqui na região, um pouco o centro do norte. Teremos aqui adeptos de Malange, do Bengo, de Luanda, do Kwanza Norte. Daí é que o Petro de Luanda tem que começar a justificar o investimento que fez na aquisição destes jogadores. Não menos também o Ilhéte de Benguela, sobretudo com o nosso conhecidíssimo, o matreiro, este homem matador que é o Mabululo, e o Ilhéte tem que também justificar isso. Mas a pressão muito mais do lado do Atlético Clube Petróleos de Luanda. Os bilhetes de ingressos estão esgotados. Os portões do Estádio Nacional Vice António, com capacidade para 10 mil espectadores, vão estar abertos a partir das 12 horas de domingo. Foi este sábado lançada no Cefojor, Centro de Formação de Jornalistas, a obra Figuras e Memórias do Jornalismo Angolano de 1975 aos nossos dias. Mas escrita por Ladislau Fortunato, jornalista e realizador da nossa televisão, o livro conta a trajetória profissional de mais de 50 jornalistas. No auditório do Cefojor em Luanda, diferentes gerações. Os mais novos que quiseram ouvir como se começaram a dar os primeiros passos e os mais velhos que souberam como a caminhada do jornalismo está a ser conduzida. O jornalismo é uma profissão que deve ser exercida com muita responsabilidade. Não é como nos dias de hoje que a gente vê nas redes sociais notícias que não são verídicas. Portanto, não podemos chamar disso notícias, porque
quando nós noticiamos um facto noticioso, temos que ter a certeza daquilo que nós estamos a dizer. É um livro que nos remete à reflexão em relação aos sacrifícios dos jornalistas, o dia a dia, o empenho, a dedicação e o espírito de entrega. Com um percurso profissional que começa na década de 80, Luísa Damião é uma das homenageadas. Tem as suas impressões digitais na Rádio Nacional de Angola, Agência Angola Press, Angop e Televisão Pública de Angola. Ganhou na profissão a alcunha de mulher de 3D, pelas razões que explica. Havia um jornalismo mais ativo antigamente, hoje acho que é um jornalismo mais acomodado, mais ligado a interesses instalados, quaisquer que eles sejam, não estou a falar da imprensa pública ou da imprensa privada. A obra comporta 233 páginas que contam a trajetória de 57 jornalistas da imprensa escrita, radiofónica e televisiva de todo o país. A longevidade e o mérito foram os critérios de seleção. Perpetuar aquilo que são as memórias do jornalismo angolano de 1975 aos nossos dias. É natural que nessa edição não cabem todos os jornalistas. A estratégia é que seja um livro, uma produção anual. Anualmente vamos tentar tirar uma obra e vamos englobando mais jornalistas, ok? Portanto, é também uma forma de ajudarmos o pessoal da área académica, a nova geração, que efetivamente não tem referências do jornalismo angolano. Para a nova geração de jornalistas angolanos, a obra Figura e Memórias do Jornalismo Angolano de 1975 aos nossos dias vai ajudar a compreender melhor a profissão. É um livro que se recomenda. Tive o prazer de já mergulhar pelo percurso profissional do Ladislau enquanto um convidado na Rádio Nacional de Angola e trazer as suas memórias televisivas e também a nível da comunicação social para um livro que imortaliza figuras do nosso jornalismo é um feito, sobretudo para as novas gerações de comunicólogos angolanos. Os jornalistas têm esta missão de formar e informar, mas muitas das vezes o seu verdadeiro papel não é valorizado. Tenho a certeza que o Ladislau acertou em lançar esta obra. Ladislau Fortunato garante que a obra vai chegar em outras partes de Angola e que anualmente outras figuras serão homenageadas. Está quase tudo contado por hoje. O que falta contar é que vamos ter debate a seguir ao telejornal, vamos ter debate no canal Notícias da nossa televisão e o debate centra-se em aspectos que têm a ver com a geopolítica mundial. Será no habitual programa Pontos nos Is. Hoje com a moderação do Moisés Sechipangue, como se pode ver já aí nas imagens. Da nossa parte é tudo. Desejo-lhe boa noite, descanse bem, aproveite o seu fim de semana. Nós voltamos para a semana. Até lá.